Os mais importantes temas que afetam o cidadão. A discussão de ideias de forma aprofundada. O debate sério que ajuda você a entender os problemas que acontecem no Brasil e no mundo. Há mais de 10 anos no ar, levando a informação até você. Olá, no ar, programas Ideias em Debate. Hoje o nosso programa traz como entrevistada a deputada federal do PSOL, Sâmia de Souza Bonfim. Sâmia foi vereadora em São Paulo e uma das mais jovens mulheres vereadoras eleitas na capital. Na última eleição para deputada, ela teve nada mais nada menos do que 249 mil votos. Obteve votos em todas as regiões do estado. Sâmia é formada em letras pela Faculdade de Filosofia da Ciência Humana da USP. Ela também é servidora pública da mesma universidade. E foi dentro da universidade onde ela foi forjada, assim, entendeu? No cargo que ela hoje ocupa, tanto de deputada como ocupou lá atrás como vereadora. Na cidade de São Paulo hoje nós estamos atravessando uma série de problemas, né? Desemprego, como em todo o país. Mas em São Paulo especificamente nós temos 2,5 milhões de desempregados. Uma das maiores crises de desemprego na cidade. A cidade passou a ser um acampamento de pessoas desempregadas. Em cada esquina, em cada rua, existe lá núcleos de desempregados que perderam emprego, não tem como pagar aluguel e foram para as ruas. A deputada tem uma preocupação nesse aspecto. Eu queria, deputada, que a senhora saiba que agora, no dia 16, nós vamos ter aqui nos sindicatos comerciais, na UGT, um mutirão de emprego. Esse mutirão é um mutirão com o objetivo de tentar minimizar o problema sério da cidade. Como que a senhora vê essa situação, deputada? Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite, é um prazer conversar com vocês. Acho que esse mutirão ele tem um papel fundamental de solucionar parcialmente o problema. Eu digo parcialmente porque, infelizmente, ele não consegue dar conta da gravidade, da profundidade do problema. Acho que também é responsabilidade, aliás, é principalmente responsabilidade do poder público atuar sobre o problema do desemprego, que gera uma série de outras insuficiências, né? Então, muita gente que pagava aluguel não consegue mais pagar aluguel e agora está nas ruas de São Paulo, como você muito bem apresentou. Eu acho que são diferentes perspectivas de atuação. O poder público municipal poderia ter iniciativas também de mutirões no que diz respeito a obras de infraestrutura, de parcerias com os comércios, com as empresas locais, visando a lógica de desenvolvimento de empregos. Mas eu acho que a política macroeconômica do Brasil também, nos últimos anos, ela caminha para um sentido que faz a economia não crescer. Durante a pandemia, o Brasil e o mundo inteiro entendeu que o Estado é fundamental, principalmente em momentos de crise. Foi possível linhas de crédito para poder fazer com que comércios e empresas não fechassem, mais investimento público para programas, por exemplo, que garantiam direito à alimentação, como o auxílio emergencial, ou seja, o Estado tem o seu papel nos momentos de crise, e inclusive para o processo de geração de emprego, geração de renda. Eu acho que, principalmente em ano eleitoral, essa é uma reflexão que precisa ser feita. Como que o Brasil vai crescer nos próximos 4 anos se a gente seguir com a política do teto de gastos, que impede investimento nas áreas sociais, a reforma trabalhista, que tanto prejudicou os trabalhadores no Brasil? Ela, quando a gente consegue algum tipo de geração de emprego, também é de emprego informal. Isso também tem um impacto que as pessoas acabam não se sindicalizando e aí vira uma bola de neve, porque também tem menos condição de pleitear direitos trabalhistas. Enfim, a gente precisa reverter essa agenda do neoliberalismo que veio com tudo aqui no Brasil, mas o poder público local também teria condições de fazer parcerias mais diretas. Mas eu espero que esse mutirão seja um sucesso. É bem importante que as pessoas participem, porque a situação do Brasil, da população, em especial aqui em São Paulo, de fato, está muito difícil. A senhora acredita, deputada, que a Câmara, né, o Congresso Nacional, tem condições de colaborar para evitar que o Brasil caminhe como está caminhando, de problema tão seríssimo, que é um problema social muito sério, assim, entendeu? E qual a contribuição que o Congresso pode dar nesse sentido? Olha, sendo bem sincera, infelizmente o Congresso, nos últimos anos, tem aprovado medidas que intensificam a precarização do trabalho e o desemprego.
a partir dessa política de reformas mesmo, reforma trabalhista, a própria reforma previdenciária que fragiliza as condições e a perspectiva de vida dos trabalhadores. A política de terceirização chegou a ser aprovada, a carteira verde e amarela, ela só não avançou, mas isso seria uma segunda porta, na verdade, do que já foi a reforma trabalhista. Então, eu espero que a partir de uma renovação do Congresso na próxima eleição, e se tudo der certo, de uma renovação do governo também, a gente possa inverter essa agenda, porque não tem sido assim nos últimos anos. Deputada, a gente, né, a senhora foi vereadora na Câmara Municipal, eu quero trazer um problema agora para uma questão local, um problema que está repercutindo de uma maneira muito séria, né? A senhora certamente conviveu com o vereador Camilo Cristófaro, né? Ele foi desfiliado do PSDB, mas segundo declarações do próprio presidente do PSDB, a desfiliação dele é como se fosse uma expulsão do partido. Por que isso? Porque o comportamento dele foi um comportamento na Câmara considerado um comportamento racista, né? E a senhora que conviveu lá na Câmara Municipal, esse vereador vem sendo apontado aí como um vereador de muita polêmica criada dentro, né, do parlamento, né, tanto dentro como fora, né? Como é que a senhora vê esse momento, né, de um parlamentar usar a cadeira de deputado para fazer agressões racistas? Gravíssimo o que aconteceu, ele foi imediatamente repudiado no ato, porque o microfone dele ele achou que estava fechado, então imagina, as pessoas se sentem no direito de falar absurdos porque não estão sendo vistas. Felizmente o microfone dele estava aberto, porque é importante que a sociedade paulistana, a sociedade brasileira conheça quem ele é, mas ele foi imediatamente repudiado também por uma vereadora, uma mulher negra, por isso também a importância da presença de representação negra nos espaços de poder. A vereadora Luana, que também é vereadora do PSOL, para quem eu mando um abraço também, que foi muito bem naquela ação. E agora, muito provavelmente, vai ter um encaminhamento duro contra ele. E esse encaminhamento duro precisa ser feito, porque a gente não pode naturalizar violência racial, violência de gênero, que infelizmente também tem se tornado muito comum na política brasileira, perseguição contra mulheres, contra negros e negros, que já é tão difícil ver a presença dessas pessoas nos espaços de poder e quando estão ali sofrem vários tipos de violência. E o vereador Camilo Cristófaro, de fato, ele tem um histórico de muita violência, agressividade, de animosidade ali dentro. Eu mesma já tive alguns embates com ele. A gente sempre respondeu à altura, mas é inadmissível que as coisas tenham acontecido anteriormente. Eu espero, torço para que a Câmara de São Paulo casse o mandato dele, dê uma ação exemplar. Foi importante a saída dele do partido, mas eu acho que precisa ser ainda mais pedagógico. O movimento negro, o movimento antirracista, está no momento de ascensão. A gente vê nos Estados Unidos, aqui no Brasil, sempre tem uma resposta à altura às diversas formas de violência, de preconceito, de racismo que sofrem, e num espaço de poder tem que ser uma ação exemplar, né? Porque isso também estimula, educa o restante da sociedade. Então, a senhora acha que a cassação do vereador Camilo Cristófaro seria inevitável hoje na Câmara Municipal de São Paulo? Talvez não inevitável, porque ainda existe um espírito de corporativismo e muitas vezes de naturalização do racismo. Não sei dizer se todos têm a compreensão da gravidade. Agora, que vai haver uma pressão muito forte da sociedade para que isso aconteça. E que o vereador Camilo Cristófaro também não tem tanta proteção assim na Câmara de Vereadores, sem dúvida. Acho que esses dois elementos podem levar, sim, à cassação dele. Isso foi, inclusive, também não só a cassação, mas também como a declaração dele pode criminalizar, né? Que a polícia já abriu inquérito policial para apurar o comportamento dele, né, dentro desse fato, né? Então, existem duas questões aí que podem atingir o vereador, as suas declarações, tanto a perda de mandato. A perda de mandato vem acompanhada com a impossibilidade de reeleição. De reeleição, né? De reeleição. Fica com os direitos políticos cassados. Aqui também ele tira o direito político cassado por quanto tempo, a senhora? Eu não tenho esse detalhe, mas eu sei que pelo menos para a próxima. Mas também ele não terá direito à reeleição, né? E, por exemplo, se o vereador tomar a iniciativa de renunciar antes, o que é que acontece?
O processo no Conselho de Ética, ou no caso da Câmara Municipal na Corregedoria, segue. Assim como é o caso do deputado Arthur Duval, que antes mesmo que o plenário pudesse julgar, ele pediu a renúncia numa forma de tentar escapar da punição. Mas, felizmente, o regimento garante que o processo segue ainda que o parlamentar renuncie, porque justamente, além da punição da perda do mandato, tem a segunda etapa, que é a perda dos direitos políticos, por isso o processo Então segue. evita que ele realmente, se ele for cassado, mesmo renunciando, evita que ele seja candidato à reeleição na Ou próxima. que tente sair, vamos supor, para deputado, porque infelizmente tem um setor da sociedade que se espelha num parlamentar com mau comportamento como esse, e ele poderia, bom, saiu daqui para tentar alçar voos maiores. Então, felizmente, esse mecanismo... Mas a senhora acha que diante dessa situação algum partido iria aceitá-lo? Torço para que não, mas eu vou dizer que hoje a política no Brasil também está tão complicada que eu já não duvido de mais nada. O próprio deputado Arthur Duval, infelizmente, encontrou guarida em outro partido mesmo depois do que ele fez. Então, infelizmente, isso tem presença também na política brasileira. Isso é um caso lamentável, né? É que a sociedade paulista realmente está reagindo à altura, né, da agressão feita. Né? Não foi agressão, sabe, só a etnia de algumas pessoas, mas a agressão à sociedade paulista como um todo. Sem dúvida, né? sem dúvida. Eu acho que é isso aí, né? Deputada, nós vamos fazer um rápido intervalo e depois nós voltamos a conversar. Eu quero que a senhora que está lá em Brasília, que está acompanhando para e passo a situação do país, que nos dê como está acontecendo o movimento lá em Brasília. Voltamos já. E para nos falar um pouco disso, desses avanços, eu convido para fazer uso da palavra Ricardo Patá, presidente da UGT, União Geral dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Olha aí, Patá, o espaço é teu, fala com a gente. Bom dia, amigos e amigas. Eu quero aqui cumprimentar o nosso deputado federal Mota, que está aqui conosco, com certeza vai nos ajudar muito no parlamento. Quero aqui cumprimentar todos os companheiros e companheiras, mas em especial as grandes mulheres guerreiras. Pessoal, terceiro conclate. Eu estava conversando ontem com alguns companheiros que participaram do primeiro conclate. Companheiro Magri, companheiro Alemão, companheiro Chiquinho. Tem mais alguém aqui que passou do primeiro conclate aqui na plateia? Olha lá. Olha o Neto. Muito bom. Me disseram, eu não participei, que naquele primeiro conclate tinham mais de 5.000 pessoas. E naquela luta de 3 dias, discutiram e ajudaram a redemocratizar o Brasil. Parabéns a todos aqueles que do primeiro conclate nos trouxeram a democracia. Viva o conclate! Quero aqui também, meus amigos e amigas, dizer que hoje é o dia do jornalista, aqueles que dão visibilidade para a democracia. Feliz dia dos jornalistas. Queria também, nos agradecimentos, dizer que nós estamos com os nossos motoboys, os trabalhadores de aplicativos, e que hoje são aqueles que estão no trabalho precário. O conclate, todos que estão aqui, com certeza vão lutar para aqueles mais de 1 milhão de pessoas tenham a cidadania e sejam reconhecidos como grandes trabalhadores. Meus amigos motoboys estão por aí, estamos com vocês. Bom, o objetivo desse debate, dessa discussão importante que estamos fazendo aqui, muitas questões colocadas na lei de 2017, nós vamos com certeza absoluta desconstituir e revogar, porque não pode continuar essa ação criminosa de 2017. E a outra questão é a questão política. Nós precisamos
de deputados no parlamento. O Mota está aí, Chiquinho está aqui, Neto está aqui, e vários candidatos a deputado federal para fazer as grandes mudanças no Congresso Nacional. Nós precisamos do apoio de toda a categoria para que possamos ter um Brasil cidadão. Mas para isso precisa fazer uma mudança importante. Eu quero saber se todos aqui concordam em tirar o Bolsonaro. É unanimidade, mas vamos de novo. Vamos ficar de pé e falar: fora Bolsonaro, todo mundo! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Esse é o maior objetivo da Conclate. Resolvendo isso, o Brasil vai ser dos brasileiros, vai ser das brasileiras, vai ser dos negros, vai ser das mulheres. Viva o Brasil! UGT, Sindicalismo Cidadão, Ético e Inovador. Estamos de volta com o programa As Ideias em Debate. Hoje a nossa entrevistada é a deputada federal Samia de Souza Bonfim. Samia é formada em Letras pela Faculdade de Filosofia e Letras e Ciências Humanas da USP. Ela também é servidora da USP. Foi vereadora em São Paulo, muito bem votada pelo PSOL, e como candidata a deputada ela obteve 249 mil votos na cidade de São Paulo e em todo o estado. Em quase todas as sessões eleitorais, Samia obteve votos, né? Ela hoje exerce o cargo lá na Câmara Federal e vem acompanhando a situação do país, né? Situação séria, grave, né? Enfrentando diversos problemas, inclusive lá no próprio Congresso, né? Hoje parece que vem passando tudo de rolo aí, né? A reforma trabalhista que tirou direitos dos trabalhadores, né? Alguns projetos que também afetaram a sociedade como um todo, mas tem alguma coisa de boa também que está acontecendo, né? Há 11 anos que existia um projeto em discussão que era da questão dos enfermeiros. Piso salarial que foi votado, né? Me diga uma coisa, deputada, o piso salarial foi votado, estabelece um piso salarial mínimo, né? Isso. A senhora acha que esse mínimo estabelecido para essa categoria que na pandemia foram verdadeiros heróis, né? Graças aos enfermeiros e ao pessoal da saúde, principalmente aqui a gente não pode deixar de lembrar o SUS, que foi fundamental, tão criticado, mas fundamental. A presença dos trabalhadores do SUS foram fundamental na pandemia. Esse piso satisfaz a categoria? Não, mas assim, é um passo importante. O projeto tem 11 anos, como você disse, mas a luta, ela data de 30 anos, porque a Constituição prevê a possibilidade de piso salarial para diversas categorias, mas na enfermagem ainda não havia a regularização. A vitória que a enfermagem conseguiu foi fundamental porque é uma questão de justiça histórica, pelo papel que sempre cumpriram, mas justiça principalmente com relação à pandemia. O povo brasileiro é muito grato pelo que eles fizeram. Teve uma política negacionista em curso no país e eles combateram isso na prática, atendendo a população brasileira. Mas tem um outro tema que ainda é muito reivindicado pela categoria, que é o estabelecimento da jornada semanal de 30 horas. Eu rodei muitos hospitais, postos de saúde em São Paulo, em todos os lugares eles me diziam isso. Os enfermeiros, os técnicos, auxiliares e parteiras, né, que são os 4 segmentos que foram contemplados por essa lei aprovada. Porque eles têm jornadas de trabalho muito extenuantes. Como todo trabalhador, trabalham muito, mas você imagina trabalhar na linha de frente da Covid, com pessoas muito doentes, são verdadeiros heróis de fato. Então, acredito que essa vitória vai servir de combustível para seguir a luta pelas 30 horas de jornada semanal. E é fundamental que esse projeto não seja vetado. Tem mais uma etapa. E é muito importante seguir a pressão, seguir a mobilização, para que o Bolsonaro não vete, porque é uma questão de justiça e de gratidão, né, da sociedade brasileira com esses profissionais. Acho que vetar esse projeto nesse momento vai ser muito difícil, né? Num ano eleitoral No ano ainda, eleitoral, seria muita falta de noção, né? Aliás, por falar em ano eleitoral, algumas medidas, né, que está sendo tomada pelo presidente, né, a gente sabe que ela tem um cunho eleitoral, mas traz alguns benefícios, né, como, por exemplo, né, as mães poderem usar o FGTS para creche, né?
Então, isso também vai trazer alguns benefícios, né? Porque você sabe, o problema de creche é muito sério, falta muita creche e existem, né, muitas mães que não conseguem colocar seus filhos em creche por falta de recurso. Mas você sabe que a liberação do FGTS para creche existe uma crítica por parte do movimento de mulheres, porque a creche ela precisa ser lida como um direito. Não tem que ser parte das finanças que as mulheres acumulam ao longo da vida dela, tirar dessa finança que é acumulada a partir do fundo de garantia para que se tenha acesso a um direito de deixar o seu filho em algum lugar seguro, bem cuidado, acolhido, para que no limite elas possam trabalhar, porque a creche tem isso como um papel, né? Garantir que as mulheres tenham os seus filhos acolhidos, educados, para que elas possam exercer a sua vida profissional. O fundo de garantia deveria servir, a princípio, para que elas possam fazer um investimento numa casa própria, no próprio negócio. É um resguardo caso elas sejam demitidas. A creche deveria ser vista como política pública. Então, uma medida melhor seria, por exemplo, garantir que existe um fundo nacional destinado para o poder público municipal para que eles avancem com a construção de creches, criação de vagas. Eu espero que a gente possa avançar nessa perspectiva. A falta de creche é tão séria no país como, por exemplo, São Paulo. A Prefeitura de São Paulo hoje banca muitas creches particulares, porque não consegue atender a necessidade da população. Se São Paulo, que é uma das maiores cidades, a maior cidade do país, tem problema com creche, imagina em outros locais. Isso tem um impacto direto no mercado de trabalho feminino. Metade das mulheres que se tornam mães, elas saem do mercado de trabalho. Porque o patrão, muitas vezes, não consegue compreender ou ver que prejudica os seus lucros, os seus negócios, a realidade de uma mãe que o filho fica doente. E geralmente é sobre a mulher, né, sobre a mãe que recai o cuidado direto com os filhos. Então a creche ela tem esse papel, garantir que as mulheres possam trabalhar. Mas quais são as creches que têm vaga em período integral? Ou seja, tá bom, no período da manhã o filho consegue estar bem cuidado. E o período da tarde, como é que essa mulher vai conseguir trabalhar? Às vezes conta com a figura da sua mãe, da irmã. Quando tem condições financeiras, se paga uma babá. Mas quando não tem condição financeira, ela calcula. Melhor eu ficar desempregada, porque eu mesma cuido do meu filho, porque eu não vou ter condição de pagar com o meu salário e o salário do meu marido uma outra pessoa. Ou quando a mulher é mãe solo, a situação é ainda mais difícil, porque não conta com a ajuda de mais ninguém. Então, creche é uma política pública fundamental para que as mulheres tenham condição de trabalho, tenham autonomia financeira, tenham independência, inclusive com relação aos seus maridos. No Congresso existe algum projeto, como você agora citou, um fundo para a creche? Tem uma série de projetos com relação à ampliação de vagas de creche, seja trazer a responsabilidade para o Poder Público Federal, porque hoje é do Poder Público Municipal, linhas de crédito, fundo, mas nenhum deles vai adiante. Nunca se priorizou política de creche e nem mesmo política voltada especificamente para as mulheres. Nós temos um projeto, mas tem outros projetos semelhantes, que a gente chama de Estatuto da Parentalidade, que visa a ampliação do tempo de licença maternidade e paternidade, porque é quase uma violência com a criança, com as mães e pais, o retorno para as mulheres de 4, se são servidoras, de 6 meses, e para os homens de 5 dias. São 5 dias depois do nascimento. É muito pouco e isso faz com que a tarefa do cuidado recaia somente sobre as mulheres também, né? Você estimula a cultura de que os homens, os pais, não têm a responsabilidade sobre o desenvolvimento dos seus filhos. Mas isso, infelizmente, não é prioridade. Por isso que a gente fala da importância de ter mais mulheres no parlamento, mulheres participando da política, porque daí nós, que somos mais da metade da população, vamos poder começar a ter política também voltada para a nossa realidade, né? Deputada, a gente recebeu agora números, né, do Tribunal Superior Eleitoral de que mais de 2 milhões de jovens entre 16 e 18 anos, né, se inscreveram para votar nas próximas eleições. A gente sabe que o PSOL teve um papel muito importante nesse aspecto, convocando o jovem mesmo para participar das eleições. Isso é um sinal de que
Falava-se tanto que o jovem não tem interesse pela política. Isso é sinal de que está mudando a mentalidade, está mudando o interesse do jovem pela política? Eu acredito que está mudando, sim. Eu comecei a política jovem, me filiei ao PSOL, eu tinha 20 anos, fui me lançar candidata aos 26 e aos 27 eu era vereadora. E sempre frequentei universidades, escolas, até hoje que estou com 32 também sigo muito em diálogo com esse público. E tem muito interesse pela participação política. Os jovens sempre se organizam em grêmios nas escolas, centro acadêmico, diretório central, como eu, enfim, me esforcei. E eu vejo que existe agora essa ponte, né, entre a política cotidiana e a política institucional. A gente tem vários parlamentares jovens hoje no Congresso Nacional. Acho que isso tende a se intensificar. E isso é importante, porque traz oxigenação para a política, renovação de quadros e outras perspectivas, né? Porque a juventude hoje também passa por muitos problemas, muitas questões. O mercado de trabalho está diferente, a forma como as pessoas se comunicam, através de redes sociais hoje, que é majoritariamente a juventude que domina, né, essas novas ferramentas. Então, fiquei muito otimista com esse resultado. E, bom, vamos para um processo eleitoral com muito voto da juventude, espero que com participação direta também no programa, nas propostas, né? 2 milhões de votos é realmente significativo. Né? São jovens que estão aí, né, pela primeira vez, vão participar desse processo eleitoral. Né? Agora, deputada, como é que a senhora vê a nossa situação política? Né? Nós estamos aí enfrentando um momento muito difícil, uma polarização muito forte. Né? Essa polarização, a que leva o país, uma polarização política entre direita e esquerda? Eu acredito que é um pouco inevitável a partir do momento de crise tão profunda que a gente vive na sociedade também. Por muitos anos, essa polarização política ela ficou capitaneada pelo PT e pelo PSDB. A partir da última eleição, mudaram os atores. O PT seguiu, claro, polarizando mais a esquerda, mas o Bolsonaro, como uma direita mais radical, acabou ocupando esse espaço que por muitos anos foi do PSDB. Inclusive agora como as peças se movimentam na política, né? Uma figura que foi muito tradicional do PSDB por muitos anos, saiu do PSDB, está no PSB e deve ser o vice do Lula, que é o Alckmin, para você ver como a polaridade aumentou hoje no Brasil. E as próximas eleições vão se dar do mesmo modo, né? Novamente, o PT junto com o Bolsonaro. São dois gigantes do ponto de vista de popularidade, Lula e Bolsonaro, que são hoje as duas maiores figuras. Acredito que há muito espaço para o debate político para além das duas figuras, que eu quero dizer. Acho que vai ter um movimento amplo, democrático, em torno da figura do Lula, que é mais de oposição ao Bolsonaro do que de necessariamente apoio integral, de confiança irrestrita num futuro eventual governo Lula. E a partir disso, acho que tem espaço para fazer política, para debater proposta, projeto de país. Eu quero dizer, acho que essa polarização é inevitável, mas o programa tem que estar acima de tudo. Então, acho que é um pouco essa contribuição que o PSOL vai fazer durante as eleições também. Nós tivemos a conferência no último final de semana, que definiu que o PSOL vai na campanha do Lula desde o primeiro turno, mas sempre com capacidade de apresentar o seu programa, suas próprias propostas, porque vai ser um movimento amplo e que deve haver espaço para as nossas ideias também. Independente, né, deputada, de quem for eleito para o cargo de presidente, é muito importante uma formação de um congresso, entendeu? Que seja um congresso forte, um congresso voltado realmente para os interesses reais do país, né? E como é que o pessoal está trabalhando isso? Você tem toda a razão, porque às vezes o Congresso ele acaba atuando mais como uma correia de transmissão do Executivo, principalmente através de troca de favores e cargos, e a política fica em segundo plano. E o pessoal vem com tudo, assim, para a próxima eleição. A gente tem uma boa expectativa de eleger uma boa bancada, aqui em São Paulo principalmente, a gente tem nomes fortes, mas também em outros estados. A gente tem o perigo da cláusula de barreira, a gente precisa eleger no mínimo 11 parlamentares esse ano. Parece pouco, mas para um partido que é ideológico, 11 parlamentares é bastante desafiador. A gente elegeu 10 na última eleição. Acho que a gente vai conseguir bem ampliar a nossa bancada, uma bancada de esquerda, de um partido que vem crescendo, foi para o segundo turno aqui em São Paulo nas últimas eleições. Então, eu particularmente estou bastante otimista. Tomara que isso se reflita nas urnas mesmo.
Deputada, a televisão é tempo e nosso tempo, infelizmente, encerrou. A você que nos acompanhou, eu agradeço pela sua audiência e até o próximo programa. Muito obrigada, o papo foi ótimo. Obrigada para quem nos acompanhou também. Ideias em Debate.